Fala, galerinha. Estamos aqui mais um dia com o canal Home Bio. Eu sou o Renan e vim aqui falar hoje sobre consumo consciente, nessa temática que a gente está agora, que é a educação ambiental, certo? Enfim, hoje a gente vai falar um pouco sobre turismo, sustentabilidade, e alguns fatores atrelados a esse cenário do consumo consciente, que envolve um pouco das nossas engrenagens sociais, né? Um pouco de economia, sociedade, bem por cima dos princípios da sustentabilidade e o que é responsabilidade socioambiental. Beleza, gente? Vamos começar então. A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é: hoje em dia a gente ouve muito falar sobre consumismo, né? Na atualidade, a gente fala muito que a gente vive num sistema de sociedade de consumo, certo? A gente é muito dependente, né, do comprar, a nossa rotina de compras é frenética, é tudo muito acessível, né, na maior parte das vezes. A gente tem sempre um mercado ali, a gente tem como fazer compras hoje em dia na internet, né, compras virtuais, compras à distância. Então a obtenção de bens é muito fácil hoje em dia, né? É algo muito simples, que não requer muita locomoção, mas o fato é que a gente realmente a nossa civilização atual é movida e maquinada, né, pelo consumo de produtos, a obtenção de produtos, certo? E por que que isso aconteceu? Vamos pensar num panorama geral. No final do século XVIII, a gente teve um evento que a gente chama de Revolução Industrial, certo? Em que a gente mudou muito, né? A gente modificou profundamente a forma com que a gente fabricava as mercadorias que a gente usava no nosso comércio e no consumo da população. A gente trocou o que a gente chamava de manufatura, né, a produção manual, artesanal das coisas, né, uma produção lenta, uma produção ali que exigia, né, um empenho, um tempo grande, por uma mecanização, certo? A gente criou as indústrias justamente para usar de mecanismos que possibilitassem que a gente produzisse em larga escala e em série os bens que a gente produzia. O que que isso traz de diferente, né, para a nossa atualidade, como eu acabei de falar? A gente realiza um consumo alienado, certo? O que que é um consumo alienado? No, o consumo alienado ele quer dizer, como alienígena, né? Ele é externo, ele é desconhecido a nós. O produto que a gente recebe, a gente não manufaturou ele, a gente não conduziu a produção dele. Ou seja, se eu tenho um produto qualquer, como essa garrafa de água, eu não fui a pessoa que peguei o plástico, fui lá no petróleo, extraí o petróleo, fiz o plástico, dei forma a essa garrafa, montei as peças. Tem um apartamento entre a produção desses bens e o destinatário que vai consumir ele. Eu não sei quem foi lá e extraiu o petróleo, eu não vi o impacto ambiental da extração do petróleo, eu não tive apego por esse produto, eu simplesmente peguei o meu capital, o meu dinheiro e comprei ele, certo? Isso traz uma impressão para nós que a produção desses bens e de todos os produtos é muito fácil, né? É muito acessível e a gente perde de vista o quanto que a gente exige do nosso planeta e o quanto esses recursos que a gente explora são limitados e o quanto eles têm um custo que vai muito além do dinheiro, certo? Um custo ambiental e um custo social. E nos moldes do nosso sistema atual, a gente precisa que essa produção ocorra, certo? A gente precisa que esses materiais sejam adquiridos para gerar renda, para gerar acúmulo de capital e etc. E a, isso é uma prática muito perigosa. A gente fala que isso é uma prática não sustentável para o nosso planeta, porque as matérias-primas estão sendo exploradas, o nosso planeta está sendo modificado, o meio ambiente está sendo devastado, certo? Além de tudo, a gente tem algo que a gente conhece como obsolências. Esse produto, como eu falei, usando o exemplo ainda dessa garrafa, ela não vai durar para sempre, certo? A gente tem três obsolências principais.
A primeira é a programada, em que um produto ele simplesmente não tem a durabilidade para que a gente deva adquirir outro. A gente tem a obsolescência de desejabilidade, aquela obsolescência que a gente fala, essa garrafa eu já tenho há muito tempo, acho que eu quero ter outra para mudar um pouco. E a gente pode comprar uma garrafa no mercado a qualquer momento, certo? E tem a obsolescência tecnológica, que tem a ver com a tecnologia ficar ultrapassada e ter tecnologias mais confortáveis ou eficientes. Usando o exemplo da garrafa, ainda posso uma hora ter uma garrafa melhor que essa, que gele sozinha, já pensou? A partir desse momento eu não vou querer mais essa garrafa. Então os produtos que a nossa sociedade produz, eles têm essa característica da obsolência justamente para a gente fazer a troca, para a gente abandonar o antigo e obter o novo. Isso é muito problemático, porque nós temos um acúmulo, né? Esses produtos não vão sumir de uma hora para outra. A gente tem muita produção que logo fica obsoleta, inclusive de propósito, já que a gente propõe aí, né, que o acúmulo de capital é importante. Então, a gente vê que existe uma obrigatoriedade na obsolência hoje em dia perante os nossos produtos, certo? E isso, como eu comentei, não é correto com o nosso planeta nem com o meio ambiente. E nós temos um poder de escolha sobre consumir ou não algo que é oferecido para a nossa economia, né? Algo que está à venda e etc. O nosso poder de consumo afeta a economia diretamente. Quando a gente adquire um produto ou quando a gente nega adquirir aquele produto, a gente está ditando como deve ser a produção, distribuição e armazenamento de bens. Porque se a gente adquirir muito produto, o capital vai ser explorado, certo? Se a gente comprar muitas garrafas, é, as empresas, os responsáveis pela venda vão falar: poxa, o pessoal gosta muito dessa garrafa, vamos fazer mais. Se a gente negar essa garrafa, ninguém compra, essa garrafa não vai deixar de ser explorada. Então, essa, esse poder que a gente tem que ser usufruído. A gente não deve consumir mais do que a gente precisa. A gente não deve fazer esse consumo em excesso, como a gente vai ver daqui a pouco, porque a gente vai ter as nossas matérias-primas exploradas, a gente vai trazer o desequilíbrio ambiental, a gente vai adquirir mais do que a gente precisa. Isso é totalmente desnecessário para o nosso planeta e para a nossa responsabilidade socioambiental, como a gente vai ver daqui para frente, certo? Apesar de tudo, se entende que a sociedade enfrenta dificuldades na mudança dos hábitos de consumo. Porque como a gente iniciou falando no começo dessa aula, a sociedade de consumo ela está implantada, ela faz parte do nosso sistema. Só que existem algumas práticas que devem ser extinguidas, que têm efeito direto, vamos dizer assim, nesse consumo. Primeiro de tudo, monopólio da produção. Quando poucas empresas são donas de toda a produção de alguma coisa, por exemplo, no Brasil nós temos poucas empresas alimentícias. A gente tem grandes grupos, por exemplo, a Coca-Cola, a Nestlé, todo mundo já ouviu esses nomes, mas eles são donos de várias empresas e indústrias produtoras de alimentos. E esse monopólio faz com que a gente tenha acesso só aos produtos de forma restrita e ao mesmo preço que essas empresas oferecem. Então a gente não vai ter opções de consumo e vai sempre estar comprando esses mesmos produtos, os mesmos preços, de forma repetitiva, influenciando assim, estimulando o consumismo. Outro ponto importante, a baixa renda. Quando o capital não está direcionado para a população não tem como escolher. A gente sabe que a população mais pobre consome sempre os mesmos produtos, sempre os produtos mais relacionados à cesta básica, certo? Os mesmos grãos, pouca variedade alimentar. Isso traz um grande problema. As pessoas vão consumir sempre o que for mais barato, sempre o que for mais disponível, e muitas vezes os produtos não têm a melhor qualidade, justamente por eles serem mais baratos, eles não recebem a devida importância fiscal dos órgãos responsáveis.
Então, isso também é um problema para essa população que vai realizar um consumo de baixa qualidade. A falta de variedade de produtos também faz com que a gente repita sempre o consumo dos mesmos produtos em larga escala, em quantidade maior do que a gente precisa, influenciando no consumismo. Faltas de norma de fiscalização, a gente precisa ter órgãos responsáveis também que ofereçam essa variedade de produtos para o nosso consumo. E um ponto muito importante também é a influência midiática. A gente sabe que existe tanta propaganda sobre os produtos que a gente tem disponível no mercado. A gente, como a gente falou da obsolência, sempre a mídia traz algo novo para a gente, uma tecnologia nova, algo que a gente quer ter, alguma tendência. A gente sempre é muito influenciado desde criança, desde os brinquedos até os bens na nossa fase adulta, são empurrados para a gente, como se a gente tivesse que adquirir todos eles. Então, a gente tem que repensar esses pontos e fazer diferente, tem que ter consciência de não deixar ser influenciado por eles e se empenhar em mudar essa rotina do sistema em que a gente vive. E, é claro, esses fatores são percebidos por todo mundo e o mundo já se mobilizou para falar sobre a sustentabilidade ambiental, apesar de ser muito tardio. Como a gente vai ver aqui, os primeiros eventos sobre sustentabilidade ambiental mundial, com participação da ONU, né, a Organização das Nações Unidas, foram realizados há pouco tempo, cerca de 50 anos atrás, sendo que a Revolução Industrial aconteceu há 3 séculos atrás, certo? Então, é um tempo recente. A gente está realizando uma exploração mundial muito intensa para o nosso consumo e só agora que a gente está mundialmente tomando as precauções. Mas, enfim, existem alguns eventos que a gente precisa lembrar sobre a sustentabilidade ambiental. A primeira de tudo é a Conferência de Estocolmo, que aconteceu em 1972, e realmente foi uma grande reunião com diversos líderes para discutir uma série de mudanças nos hábitos mundiais, porque havia uma percepção de que a gente estava sendo influenciado por mudanças climáticas, mudanças na qualidade da água, mudanças na paisagem do meio ambiente pela nossa exploração. Então, os líderes se reuniram para definir diretrizes sobre o que a gente devia fazer mundialmente, o que a gente deveria anotar e quais atitudes a gente ia tomar. Então, eles debateram soluções para reduzir os desastres naturais, é, debateram também soluções para a modificação da paisagem, como eu comentei, elaboraram bases de um desenvolvimento sustentável, com os princípios que eu falei, e começaram a impor alguns limites, como no uso de pesticida, o lançamento de metais pesados na natureza, desmatamento, coisas muito relevantes que ainda são largamente discutidas e denunciadas hoje em dia, porque trazem um grande impacto, certo? Enfim, então esses líderes começaram a pensar nas suas nações, olha, tem que preservar o meio ambiente para continuar tendo acesso de forma sustentável aos recursos que minha nação tem, tenho que manter a qualidade de vida da população, porque a água não pode estar poluída, a gente tem que ter ali os nossos chamados serviços ambientais, o ciclo da chuva tem que estar em dia, a gente não quer alteração climática, não quer que a temperatura suba, enfim, a princípio, principalmente por, sim, interesses mais econômicos e de estabilidade. Mas com o passar do tempo, e depois numa nova reunião conhecida como a ECO 92, que foi realizada no Rio de Janeiro, no Brasil, no ano de 1992, se percebeu que o lado social e o lado a longo prazo da sustentabilidade, de que a gente precisa preservar o nosso planeta para as futuras gerações permanecerem a usufruir do que a gente tem hoje em dia, foi despertado. Então, na Eco 92 já se discutiu a importância da participação da sociedade, certo? O conforto social era importante. Então, é, houve a elaboração de um documento chamado Agenda 22 para todos os países participantes seguirem 22 princípios da sustentabilidade, e eles estavam divididos em seções, e essas seções trabalhavam as dimensões sociais e econômicas, certo? O levante de que a sociedade tem que manter sua economia e seu conforto, a conservação e gestão dos recursos para o desenvolvimento, que trata sobre o futuro e manutenção de todos os recursos disponíveis na Terra também, para o futuro próximo, e o fortalecimento do papel dos principais grupos sociais
e os meios de implementações dessa decisão. Então, esse fortalecimento dos papéis dos principais grupos sociais também envolve a decisão popular, o conforto geral da população, como eu tinha comentado. Então, a gente vem desenvolvendo essa percepção de que a gente precisa ser sustentável, não só porque vão acabar os recursos ou porque vão chegar desastres, mas porque a biosfera, o nosso planeta, tem o direito de se manter estável com a participação humana, com a interferência humana. E a gente precisa fazer isso porque nós somos parte desse planeta, certo? Outro documento muito citado e importante que nasceu depois da Eco 92 foi foi o conhecido como Tratado de Quioto, que dizia que um dos principais males nas próximas décadas vai ser o efeito estufa, porque nós estávamos realizando uma liberação em massa de gases poluentes na atmosfera e, inclusive, nós teremos uma aula do efeito estufa ainda nessa temática. Mas o efeito estufa causa a elevação da temperatura, da média da temperatura mundial global. Ou seja, a média da temperatura de todo o planeta vai subir um pouco, em todos os lugares. E isso traz um grande desequilíbrio ambiental, porque tem muitos seres que não conseguem suportar a, a troca dessa temperatura. Isso traz extinções em massa, isso traz grandes desequilíbrios ecológicos para o nosso planeta. Então, identificado esse problema, se propôs que os maiores emissores de gases do planeta reduzissem esse lançamento de gases na atmosfera. O tratado funcionou para alguns países, mas os maiores produtores de gases do efeito estufa, como os Estados Unidos e a China, não atingiram suas metas. Então, apesar de ter tido frutos, a gente fala muito que o buraco da camada de ozônio diminuiu, a gente teve uma queda nas emissões, mas não foi uma queda drástica o suficiente para ter cumprido o seu objetivo, vamos dizer assim. Agora, eu vou falar para vocês um pouco dos 12 princípios do consumo consciente. Esse texto é fornecido pelo Instituto Acatu, uma organização não governamental sem fins lucrativos, que trata justamente sobre consumo consciente. É um site muito legal, tem muitas postagens. Quem quiser entrar lá e ler, recomendo, tem ótimas leituras. Bom, vamos falar desses 12 princípios. Quando a gente pensa em realizar um consumo consciente, a gente tem que meio que ter em mente esses dogmas, essas ordens aí. A gente vai ver que são diversos pontos fáceis de pensar no dia a dia se a gente exercitar nossa consciência. Primeiro de tudo, planejar nossas compras. Quando a gente faz compras impulsivas, a gente acaba comprando mais, a gente acaba consumindo mais do que a gente precisa, a gente vai acabar obtendo mais do que o necessário. Eu podia ter falado assim, bom, já que eu vou comprar essa garrafa, vou comprar umas 3, certo? Uma para ficar em casa, outra para ficar ali, outra para deixar no trabalho. Mas eu não preciso, eu posso usar essa garrafa em todos os locais, não posso? Então, vamos planejar essas compras. O mesmo serve para a gente comprar comida. Será que eu preciso comprar um cacho de banana com 10 bananas e só comer 6 e deixar 4 estragar? Ou eu posso comer só as 6 que eu queria, comprar só as 6 que eu queria? Então, planejar as compras é importante. Não compre por instinto, certo? Princípio número 2, avaliar os impactos do consumo. Sempre que eu for obter alguma coisa, é bom fazer a reflexão, nossa, o que exigiu eu ter esse objeto, certo? Por exemplo, eu comprei um celular esse ano. Será que mês que vem, só porque lançou um novo modelo, eu preciso comprar ele? O celular é muito custoso, traz muito impacto ambiental. Nosso celular está cheio de metais, vamos dizer assim, caros, né? Como silício, alumínio, estanho dentro dele para fazer todas as suas peças, né, funcionarem. E a extração desses metais traz muito, 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 muito impacto ao meio ambiente. Então, será que eu estou no direito de trazer todo esse impacto para minha existência, né? Será? Vamos repensar esses impactos do consumo. Consumo apenas o necessário, como eu falei no exemplo da banana. Compre o que você precisa. Você não precisa ter tudo para viver, você não precisa ter tudo que está ao seu alcance, você precisa ter o seu conforto, apenas o seu conforto. Isso não exige que você tenha
tudo que está disponível no mercado, certo? Número 4, reutilizar produtos e embalagens. A gente vai ter logo em seguida, no tema 2, uma aula sobre reciclagem. Gente, acompanhe. E eu vou falar sobre isso. Tudo que a gente obtém, a gente precisa conservar, ou, se não tem mais uso, transformar ou reutilizar de alguma coisa. A gente não pode deixar as coisas inertes ou achar que tudo pode ser descartado, certo? Separe o seu lixo, exatamente como eu comentei. A gente pode economizar recursos naturais se a gente fizer aí a reciclagem. A gente pode ter uma série de impactos positivos, como a geração de emprego. A gente pode pegar os materiais que a gente já tem acesso e fazer coisas novas. Então, vamos separar esse lixo, né, o suposto lixo, para fazer a reutilização dele. Número 6, use o crédito consciente. Hoje em dia, a gente tem acesso ao cartão de crédito. Ah, passa no cartão. Isso dá uma ilusão para a gente de que a gente pode obter qualquer coisa, e isso não é verdade. As coisas ainda custam dinheiro e a gente ainda vai estar realizando um consumo. Não é porque é tudo eletrônico, virtual, é, que você tem que obter. E fiquem atentos, porque sim, isso também vai utilizar da sua renda, não é porque está prestações e coisa assim, que você tem que consumir à torta e à direito. Número 7. Conheça e valorize as práticas de responsabilidade social das empresas. Muitas vezes, quando a gente obtém alguma coisa, a gente não imagina, a gente não pensa, será que essa empresa tem consciência ambiental? Ou será que ela não está nem ligando? Será que ela está jogando, a indústria que produziu esse produto está jogando detritos no meio ambiente sem tratar eles? Será que essa empresa faz alguma coisa para ajudar na reparação do meio ambiente? A gente tem que se perguntar isso. Por exemplo, a gente compra um remédio, esse remédio saiu da validade. A farmácia que eu comprei esse remédio vai recolher esse remédio para mim e vai dar um destino para ele? A lâmpada que eu uso aqui agora, nesse momento, depois que ela queimar, a empresa na qual eu obtive essa lâmpada vai me dar suporte recolhendo o material da lâmpada queimada que não me serve mais? Então a gente tem que buscar usufruir de empresas que tenham essa consciência e não dar prioridade para as empresas que não se ligam a nenhum tipo de consciência ambiental. Número 8, não compre produtos piratas ou contrabandeados. O comércio, quando ele é legal, ele envolve muita violência, ele envolve pouca, pouco rigor de qualidade nos seus produtos. Ele não sofre a influência dos órgãos fiscais que podem dizer se esse produto que eu estou consumindo é bom ou não. Então, quando a gente compra esse tipo de produto, a gente está sujeitando a consumir algo de péssima qualidade que a gente não sabe as origens. Então, a gente não pode cair na tentação do o produto pirata é mais barato, o contrabandeado chega mais fácil, etc. A gente tem que ter uma consciência por trás disso. 9. Contribua para a melhoria dos produtos e serviços. Hoje em dia, esse item número 9 é muito fácil, gente. Como eu venho falando, tantas coisas são virtuais e tantas empresas e indústrias têm representações virtuais que a gente tem acesso a tudo, em qualquer rede social, sites, etc., por e-mail, pelo celular, que seja. A gente pode dar o nosso feedback sobre o trabalho e os produtos que eles fornecem. A gente pode chegar lá numa postagem qualquer, numa rede qualquer, no Facebook, e criticar essa empresa, porque isso vai ser visto, isso vai surtir efeito, sabe? Então a gente tem esse acesso e a gente precisa fazer essas críticas construtivas para que esses órgãos emissores de produtos para nós saibam como a gente se sente e saibam como trabalhar melhor. 10. Divulgue consumo consciente. É um pouco do que eu estou fazendo agora, certo? A gente precisa influenciar as pessoas, não todas, mas ao menos as pessoas próximas, influenciar essa prática, né, positiva do consumo consciente, fazer disso um hábito, principalmente com as pessoas mais próximas, nossos familiares, as pessoas mais queridas, nossos amigos, certo? Não é tão difícil e é um hábito muito bom. 11. Cobrar os políticos. O governo tem grande poder, certo, de fazer bons órgãos fiscais sobre os nossos produtos e pode sim orientar a nossa população como consumir melhor, né? Através da educação, inclusive, como estamos fazendo aqui hoje. E 12, último, pro lado pessoal, reflita sobre seus valores, certo? A gente tem que sempre estar pensando
no que a gente está consumindo, como a gente está consumindo, se a gente precisa estar consumindo, e o que eu estar consumindo vai causar ao meio ambiente, à nossa sociedade, certo? Então, é basicamente o resumo de todos esses 12 princípios aí. A gente sempre tem que estar pensando neles, certo? E por último, para finalizar, gente, esses aqui são os 17 objetivos de um planeta sustentável estipulados pela ONU, certo? São aí 17 itens que as Nações Unidas queriam seguir para que a gente não pare o desenvolvimento global, mas ainda assim a gente tem a chance de manter os recursos para todos, manter a estabilidade do nosso planeta como biosfera e da humanidade como civilização. O item 11 já fala sobre desenvolver cidades e comunidades sustentáveis, certo? É um resumo de tudo que a gente falou agora, do como o consumo pode ser prejudicial e como ele vai trazer impactos vigorosos para a nossa sociedade e para o nosso futuro. Só que eu chamo a atenção de que todos os demais itens estão muito ligados com a sustentabilidade e com o meio ambiente, como preservar a vida embaixo d'água, vida sobre a terra, nos itens 14 e 15, o 13, combate às alterações climáticas, o 6, saneamento, o 9, ó, indústria, inovação e infraestrutura de forma sustentável também, energia acessível e limpa, no 7, todas são questões ambientais muito ligadas a, ao consumo consciente e a uma sociedade sustentável. Então, é muito individual, né, a gente se cobrar de resolver tudo isso, mas a humanidade inteira é um todo e nós somos as nossas peças, certo? Então, vamos pensar sobre o nosso consumo, vamos refletir como ele realmente tem um impacto incrível, né? Tem uma pegada, como a gente chama, uma pegada ecológica enorme. É o que mais pesa para o nosso planeta hoje em dia, é o nosso estilo de vida consumista. Então, quero que vocês fiquem com essa reflexão e pensem nisso sempre, certo? Meu nome é Renan, esse foi mais uma aula do Home Bill com o tema consumo consciente. E vejo vocês na próxima aula sobre reciclagem. Até mais, gente.